E aí, gente, beleza? Então, vamos tentar testar essa semana essa configuração, ver se funciona pra gente, né? Porque que acontece? Uma aluna me procurou dizendo que ia ficar sem internet, ficar sem celular, né? E aí sempre tem algo do tipo, né? Gente que não pode assistir a aula, não sei porquê, pela internet, porque não pode ir no horário. E aí eu resolvi testar dessa forma para ver se dá certo, né? Se eu consigo atingir mais pessoas da sala, né? E aí, além disso, tentar fazer algo mais dinâmico para vocês conseguirem aprender melhor, né? Sei lá, às vezes 1 hora e meia de aula a gente perde alguma coisa, né? Mas eu sei que vocês gostam de um YouTube aí, né? E aí você fica 10 minutos selado vendo o vídeo cravado e aí pegou, né? Então minha ideia é pegar dessa forma uma aula direta sobre o conteúdo e vendo o que vai dar, né? Então, a aula de hoje é sujeito e predicado, né? É um conteúdo que a gente vai continuar vendo isso com o tempo, no segundo ano, no convênio, né? Porque é importante, né? Mas aqui é só a parte mais simples, a parte mais geral do conteúdo, né? Então vamos lá, então. Primeiro, vamos diferenciar o que é frase, oração e o que é período, né? Então, frase primeiro. Frase é qualquer enunciado que vai ter o sentido completo. E nesse caso, não importa se tem verbo, se não tem verbo, o que importa é ter sentido completo. Então, por exemplo, a gente olha o céu nublado e diz, vai chover. A gente entende que vai chover. Né? A gente não precisa que alguém elabore. O céu está nublado, portanto vai chover. Não. A gente vê o céu nublado e entende. Vai chover, vai chover. Ou então alguém fala assim, fogo. Né? Alguém fala isso, não tem um verbo, mas compreende. Isso é a frase nominal, que não tem verbo. Né? Uma frase com verbo ou oracional, frase verbal, oracional, ela vai ter um verbo, né? Então, como eu digo assim, eu estou em casa, né? Estar, verbo, né? Eu comi um lanche, né? Verbo comer é um verbo e vai funcionar para o nosso sentido aqui, certo? Então, a frase, ela tem sentido completo e ela pode ter ou não um verbo. E a oração? Qual é a diferença, né? Porque às vezes a gente fala frase e oração como sinônimos, mas eles não são. Eles têm proximidade, mas eles não são, porque a frase pode não ter verbo. No caso da oração, ela também vai ter sentido completo, mas só vai ser oração se tiver um verbo. Né? O verbo vai ser o centro da oração. Né? Então, oração e frase verbal é a mesma coisa. Nesse caso pode ser a mesma coisa. Então quando eu digo assim, eu comi um pastel ontem, quando diz assim, eu estou em casa, né? Então essas são orações também, porque tem verbos. Agora, o que é período, né? O período é só o conjunto de orações em que inicia por um ponto ou por um espaço em branco e termina no outro ponto em seguida ou ponto final. Né? A ideia do período é demarcar no parágrafo a extensão de orações e tudo mais. Né? Então, para a gente agora, é entender que período é um espaço entre ponto e ponto. Certo? Né? Então, dada esse olhar inicial, né? Esse olhar introdutório, vamos lá ver o que é sujeito, o que é predicado, que para a gente vão ser considerados os termos essenciais da oração. Para ter oração, eles vão ter que ter esses termos essenciais, certo? Então, sujeito. Sujeito é aquele que vai agir sobre o verbo. É aquele de que a gente fala algo. Né? Você pode perguntar, professor, como é que eu descubro o sujeito? Né? Para descobrir o sujeito, você pergunta ao verbo. E aí a resposta do verbo é o seu sujeito. Como assim? Vamos dizer assim, elas estavam lindas na festa. Pergunte. Então, quem é o sujeito? Pergunte ao verbo. Vamos ver aqui. Quem estavam lindas na festa? O que sobrou? Elas. Então, elas é o sujeito da oração. Elas estavam lindas na festa.
Outro exemplo. Eu comi lanche ontem. Quem comeu lanche ontem? Perguntei ao verbo. E a resposta foi eu. Viu? É bem simples, né? Então, qualquer oração em que eu pergunte ao verbo, eu vou ter a resposta, o sujeito, né? Só que aí, no caso, a gente não tem só um tipo de sujeito, a gente tem vários tipos. Vamos ver aqui, um por um, com calma, para poder ter certeza. Então, a gente tem o sujeito simples. Né? O sujeito simples é quando tem só um núcleo. Né? O núcleo seria uma palavra principal. Como assim? Vamos dizer assim. O João chegou atrasado. Né? Quem chegou atrasado? O João. Mas quem de fato é o núcleo? É ou é João ou é o João? O núcleo é só João. Esse o, que é o artigo, só tá lá determinando. Ele não tem função de força de quem que se fala algo. Né? Então, sinto simples quando tem só um núcleo. E se tiver mais de um núcleo, professor? Então aí seria sujeito composto. Como, por exemplo, aqui. Eu e a Luísa fomos à piscina. Quem fomos à piscina? Eu, Luísa. Então, como são dois núcleos, então sujeito composto, né? Composto. Agora, nem sempre o sujeito vai estar lá claramente escrito, em que eu vou lá ler, tá aqui o eu, tá aqui Luísa, tá aqui o carro, não. Eu vou ter algumas situações em que não aparece o sujeito, mas ele tá lá. Por exemplo, como a gente chama de sujeito oculto ou desnencial. Né? O sujeito oculto, ele está implícito. Ele está lá. Se tu perguntar pro verbo, tu encontra ele. Por exemplo, viajarei amanhã. Quem é o sujeito? Quem viajarei amanhã? Eu. Né? Entendendo a conjugação verbal, eu já consigo encontrar a resposta. Então, eu aqui seria sujeito oculto. Não está aparecendo, mas perguntando para o verbo, eu vou encontrar a resposta. Né? E vai ter também o sujeito indeterminado. Indeterminado. Nesse caso, eu não consigo determinar quem é o sujeito. Quem é, porque eu vou usar a terceira pessoa do singular ou do plural. Nesse caso, vai marcar a indeterminação do sujeito. Assim, eu vou falar ele, vou falar eles, mas é algo super amplo que não tem uma caracterização certa. Como assim, professor? Diz assim, procuraram você por todos os lugares. Quem procurou? Eles. E quem são eles? Não importa. Não importa. Pensa... Pensa quando tu vai... Eu sei que vocês fazem isso, né? Pensa quando vocês vão lá espalhar fofoca. Né? Que você vai lá... Diz assim... falaram que tu fez tal coisa. Quem te falou isso? Vocês não falaram. Falaram. É claro que alguém específico falou. Mas quando tu bota dessa forma... me falaram isso. Né? Então, o sujeito fica indeterminado, que a gente não tem certeza de quem é. E dessa forma, não dá para definir de fato quem é. Né? Então, se você quiser enganar alguém assim, né? Tipo assim, eu não quero me responsabilizar da coisa, bota aí no sujeito indeterminado. E aí vão ter os casos de oração sem sujeito, né? Nesse caso da oração sem sujeito, qual é a questão? De fato, não tem sujeito. Mas são casos muito específicos. Por exemplo, quando o verbo indicar fenômeno da natureza. Então, por exemplo, vai chover hoje. Vai chover hoje. Aí você pergunta, quem vai chover hoje? A chuva? O céu? Não tem resposta. Não tem resposta. Tá ventando muito. Quem tá ventando muito? O vento? Não. Não tem resposta. Então, quando o verbo for fenômeno da natureza, não tem sujeito. Nevou ontem. Não tem sujeito. Certo? A mesma coisa é quando eu pego o verbo haver
Verbo haver no sentido de existir, né? Então, por exemplo, houve pouca participação na aula hoje. Né? Verbo haver, houve. Então, quem é que houve participação na aula de hoje? Não tem resposta. Não tem resposta. Logo, oração sem sujeito. Né? Eu botei aqui mais 2 casos, né, que é de tempo e distância, tempo decorrido, mas o mais importante de a gente gravar agora é fenômeno da natureza e verbo haver no sentido de existir, certo? Esses são os principais. Agora, o predicado. O que é o predicado? É aquilo que é falado sobre o sujeito. Né? Se a gente tem alguém que vai agir no verbo de quem a gente fala, o predicado é o que é dito. Né? É o que, na verdade, é o que sobra. Né? É o que sobra. Né? Então, eu vou ter aqui, né, no predicado 3 tipos. 3 tipos. O verbal, o nominal e o verbo nominal. Né? Então, qual é que é a diferença? O predicado verbal é quando o núcleo dele, ele vai ter um núcleo que é aquilo que se fala de mais importante. Né? Aquilo que é central. Né? No caso, o predicado nominal é quando eu vou falar de uma ação. De uma ação. Então, por exemplo, Lúcia fez os trabalhos. É uma ação. Eu estou fazendo o trabalho. Logo, o que importa aqui não é o trabalho em si, mas é a ação de fazer o trabalho. Isso que é importante. Por isso, é um predicado verbal. O foco é no verbo de ação. Quando for um verbo de ligação que vai indicar característica, ele vai ter um predicado nominal. Né? Nesse caso, o que está posto aqui é uma característica, é uma qualidade. Como assim? Lúcia está apreensiva. Né? Está apreensiva. Quando eu digo assim, estar é um verbo de ligação que vai qualificar o sujeito Lúcia. Né? Então, apreensiva é uma qualidade. Não é uma ação. Né? Quem está não está agindo no mundo, está sentindo. Dessa forma, predicado nominal. Que o que importa é a sensação. Só que às vezes a gente vai ter uma ação e também vai ter uma qualidade. Quando é esse caso, é um predicado verbo nominal. Por exemplo, se eu juntar as 2 coisas que eu falei antes, Lúcia fez os trabalhos, verbal. Lúcia está apreensiva, nominal. Juntar os 2, eu vou ter um predicado verbo nominal. Né? Então, Lúcia fez os trabalhos, verbo, apreensiva, nominal. Então, predicado, verbo nominal. Lúcia fez os trabalhos, apreensiva. Certo? Então, é basicamente isso. Né? Não é tão difícil, é uma coisa bem simples. Eu procurei ver bem direto, pra gente não ter que ficar enrolando, pegar assim 10, 15 minutos diretão pra gente ver aqui o conteúdo. Me digam se funcionou, se deu certo, se vocês gostaram, se não gostaram, se preferem que a gente fique terça-feira vendo as coisas, se não, a gente pode manter dessa forma, né, para ser mais direto, né, mais fácil e que possa alcançar mais gente, né? Então, se gostou do vídeo, deixa seu like, né, se inscreve no canal, né, clica no sininho, faz um comentário, né, essas coisas todas, né? Não deixem de me avisar se deu certo, ou se preferem assim ou de outra forma. Que aí eu estou tentando ver formas de a gente fazer aula virtual, mas que funcione para mais gente, tá, gente? Então, é isso. Até a próxima aula.